pessoal, saudação de paz. Seja muito bem-vindo à aula de capelania. Dessa vez a cadeira da capelania é prisional, também chamado de capelania carcerária. Seja bem-vindo ao Instituto Kadosh, Polo Macaé. Eu quero começar essa aula falando sobre dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro texto está registrado em Isaías, capítulo 61, do versículo 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão. Esse texto, Jesus dá ênfase a ele na versão do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 4, a partir do verso 18. Jesus, na sinagoga, ele se refere: hoje se cumpre essa palavra. O Espírito Santo estava sobre Jesus e ungiu Jesus para pregar boas novas aos que estão presos, aos que estão acorrentados, aquelas pessoas que estão dentro de um presídio. Então, o Senhor nos ungiu. O segundo texto está registrado em Hebreus, carta magnífica aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que diz: Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com ele, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosse os maltratados. Esse texto de Hebreus capítulo 13, verso 3, diz que nós temos que lembrar daqueles que estão encarcerados, como se nós estivéssemos lá presos com eles. Então, por isso, a missão do capelão é cumprir esta ordenança do Senhor Jesus, sem restrição, sem hesitar. Nós não podemos ter restrição, hesitar. Na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra, libertar os que estão cativos, isto até a trincheira final, onde o inimigo leva a vida humana, a situação mais degradante possível. No presídio, nós sabemos que o inimigo, ele leva a vidas humanas à pior situação da vida. Você não tem noção que um ser humano, sem a presença de Deus, o que ele pode fazer. Então, aí, é importante, não importa, né? Por isso não importa a circunstância, tampouco o delito cometido pelo preso. O que conta realmente é que Deus ama. Aí alguém vai dizer assim: já viu essa frase? Bandido bom é bandido morto. É verdade? Ele está preso lá, o problema dele. Foi ele que cometeu o delito. Então nós não podemos olhar desta forma. A atividade permanente praticada pelo capelão é visitar os presos, especialmente os que estão doentes. Dentro de um presídio a gente encontra muitos doentes, enfermidade, que estão lá. Então isso é a missão, ir até eles. Celebrar encontros de oração, exposição da Bíblia, isso é muito importante. Dar atenção especial a eles também, eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam sentir que, de fato, eles são importantes para Deus, que a capelania é muito séria. Isso é importante. Outra coisa, sensibilizar. Tem que ter sensibilidade ao comunicar juntamente com eles, né? Chegar perto deles. Então, tem que ter essa sensibilidade. E poucas pessoas têm essa sensibilidade. Que as pessoas não querem saber de chegar perto. Então, isso é muito importante. Aqui nós temos o poder da oração na visita ao presídio. A oração, o jejum, e a leitura da palavra são 3 ferramentas de suma importância para um capelão. O capelão é um agente de Deus, portanto, ele deverá manter-se sempre em oração, pois dentro de um presídio encontra-se vários demônios junto aos presos, demônio que age nas áreas. Olha só, dentro de um presídio
Tem muitos demônios atuando, espírito maligno atuando naquele lugar. E são vários fatores que levam esses demônios a atuar, porque eles têm legalidade. Do outro lado, são pessoas que praticam a prática, que dá legalidade a esses demônios, a esses espíritos malignos, maléficos, chegarem até ele. E esses demônios estão atuando em área como mentira. O que a gente vê de presidiário viciado em droga, cocaína, crack, maconha, que vive na prática da mentira, não é fácil. A mentira é uma realidade. Atuando na prática da prostituição, que são demais na vida deles. Atuando na prática do homicídio, morte. Cometeram homicídio. Um roubo. Roubam. E às vezes eles são dissimulados. O diabo faz eles serem dissimulados. Porque às vezes eles colocam a culpa em todo mundo, menos nele. Eles acham que eles estão ali porque alguém que colocou eles ali, que alguém que vacilou. Então, dificilmente você vê uma pessoa, um detento, ele assumindo a sua responsabilidade. Ele dizendo o seguinte: foi eu que errei, foi eu que cometi o crime, foi eu que cometi o delito, foi eu que cometi erros. Dificilmente. Então, é importante a gente trabalhar com a oração, que é o processo da libertação sobre a vida deles. E também nós temos também eles atuando no roubo e no estupro. Que alguém pode dizer assim: que pena merece um estuprador. Humanamente falando, não merece viver, né? Mas para Deus, Deus tem outra visão. Porque o Senhor, se aquela pessoa se arrepender de fato, e não for remorso, for arrependimento, a esperança e salvação para a vida dele. Então nós temos aqui, né? Portanto, o capelão deverá manter-se em oração, em consagração total. O poder da oração é muito grande e é importante para a evangelização. É através da oração que os demônios são expulsos e os presos são libertados. Neste momento, né, começa a atuar o Espírito Santo nos corações dos presos, fazendo com que se arrependa, aceite a Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador. O poder da oração, o poder do jejum, o Espírito Santo, ele começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar as barreiras, começa a entrar no coração daqueles que estão lá. E a obra começa a ser realizada. Aí nós vemos que a obra, ela começa a acontecer de uma forma geral. O objetivo geral da capelania prisional: acompanhar os presos em todas as circunstâncias, atender às suas necessidades espiritual, dando assistência espiritual também aos seus familiares. O capelão, ele é um assistente religioso. Então, quando eu dou assistência, quando eu abraço, quando eu apoio, quando eu oro, quando eu evangelizo, quando eu chego com a palavra, tanto aqueles que estão presos, quanto os familiares deles também, nós vemos o Espírito de Deus atuando e trabalhando na vida deles. Então nós temos que intermediar relações entre presos e familiares. Você fica familiarizado com as famílias, você faz aquela ponte. Então é muito importante, né? Não devemos deixar que a religiosidade domine a nossa visita. Não tem que sufocar como religioso. Você tem que mudar. Não. Quem convence, quem muda é o Espírito Santo. Portanto, você é uma pessoa extremamente equilibrada através do Espírito Santo. E você vai entrar para trazer equilíbrio para eles, que estão desequilibrados, que estão frágeis na vida espiritual, na vida emocional, né, psicológico, e muitos pensando até em tirar a própria vida. É nesse momento que Deus se levanta
como Gideão, como Esté, nesse lugar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Seja luz por onde você passar fazendo capelania prisional. Deus abençoe.